Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal BCFE, Escola Bíblica à Distância. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse mês será o Reino e o Monte, a cidadania do Reino e o Sermão do Monte. Hoje, na lição de número 2, o tema será o caráter do cristão. Alguns afirmam que as bem-aventuranças são prescrições de Jesus para a felicidade humana. Quando pensamos em bem-aventurança, precisamos entender a palavra. Nas versões mais antigas, foi traduzida por beatitude, que deriva do latim beatus. Outros traduzem essas beatitudes como macarismos, termo derivado do grego makarios, ou seja, felicidade. Tanto beatitude como macarismo são termos oriundos de palavras cuja melhor tradução é bênção. Carson, em sua definição, vai além de feliz e abençoado, porque afirma que os abençoados, em geral, são profundamente felizes. Mas a bênção não pode ser reduzir à felicidade. Ser abençoado está ligado à aprovação e não pode haver bênção maior do que ser aprovado por Deus. O autor começa e termina com a mesma expressão. Deles é o reino dos céus. Você vê isso no verso 3 e no verso 10. O que observamos são duas molduras e prometem a mesma recompensa, o reino do céu. Por isso, Jesus é o objetivo em descrever o caráter equilibrado e diversificado do povo cristão. Segundo o comentário do Novo Testamento, Mateus, no volume 1, por William Hendrickson, os ditos de Jesus devem ter ressoado do monte com uma tremenda força emocional. Isso mesmo. Ele está afirmando que, ainda que todos considerem que seus seguidores são os mais infelizes e desafortunados, e ainda que eles mesmos de forma alguma estejam sempre cheios de otimismo com referência à sua própria condição diante do céu e pelas normas do reino, eles realmente são felizes. Isso é verdadeiro não apenas em virtude das bênçãos reservadas para eles no futuro. Veja, também estão implícitas, mas também, veja, em virtude de seu presente estado. O favor do céu já repousa sobre eles. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e ler comigo juntos o texto em Mateus capítulo 5, verso 2 e verso 3 a parte A. E ele, havendo aberto a sua boca, os ensinava dizendo, bem-aventurados. De acordo com o Evangelho segundo Mateus, introdução e comentário por Tasker, as bem-aventuranças, como são geralmente chamadas, são descrições numa forma exclamatória das qualidades que devem ser encontradas, todas elas, e de fato o são, em vários graus na vida dos que se submetem ao domínio soberano de Deus. As bem-aventuranças em Mateus parecem ser 8 em número, pois no verso 11, Jesus abandona a forma exclamatória bem-aventurados são e aborda os discípulos diretamente com as palavras bem-aventurado sois vós. As 8 qualidades aqui indicadas, quando integradas umas às outras, veja, nenhuma delas pode sequer existir de fato sem as demais, é uma observação,
formam o caráter daquele que únicos serão aceitos pelo divino rei como seus súditos. Os únicos que o poderão ver, sendo ele invisível, os únicos dignos de serem seus filhos. Cada bem-aventurança consiste em 3 partes. Uma atribuição de bem-aventurança, bem-aventurados. Uma descrição da pessoa a quem se aplica a atribuição, ou seja, do seu caráter ou condição. Por exemplo, os pobres em espírito, os que choram, etc. E uma declaração da razão dessa bem-aventurança. Por exemplo, porque deles é o reino do céu, porque serão consolados. Tá? Antes de prosseguir, destaco que concordo com Lloyd Jones quando diz que não lhe interessava ou não interessa debater se as bem-aventuranças são 7, 8 ou 9. Veja, pois o que importa não é o número delas, e sim que tenhamos plena consciência do que elas ensinam a respeito do crente. Desta forma, seguindo a divisão adotada pelo autor em função do tempo e do espaço, vamos ver brevemente cada uma delas. Agora, veja, você pode encontrar referências a algumas obras que foram consultadas durante o nosso estudo para um maior aprofundamento. Basta então acessar esse comentário no site do canal, tá certo? E você vai ter essa descrição no vídeo. Pois bem, vamos a cada uma delas. Os humildes de espírito têm reconhecimento pessoal da falência espiritual, consciência da própria condição diante de Deus e arrependimento sincero. É um esvaziamento do senso de justiça própria, autoestima moral e vanglória pessoal. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Os que choram reconhecem seu estado diante de Deus. Esse choro é o pesar pelo próprio pecado. É a tristeza de alguém que vê a si mesmo clara e sinceramente. Como afirmou o profeta Isaías, quando ele viu o rei, o Senhor dos exércitos, viu a si, seu próprio estado. Os mansos herdarão a terra. Enquanto a pobreza de espírito diz respeito à opinião sobre mim mesmo em relação a Deus, mansidão diz respeito ao relacionamento com Deus e com o próximo. Não está ligado ao medo, fraqueza e insegurança. Está ligado ao desejo consciente de pôr os interesses dos outros na frente dos nossos. Mansidão está ligada ao firme compromisso com o Senhor quando privilégios são ameaçados. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. O indivíduo marcado pela pobreza de espírito, que chora pelo pecado pessoal e social, que se aproxima de Deus e dos outros com mansidão, também deve ser caracterizado pela fome e sede de justiça. A ideia de desejar muito a ponto de considerar a vida. Os misericordiosos. A interpretação aqui não é legalista, pois a misericórdia de Deus não depende da nossa. A misericórdia está ligada à angústia e ao abatimento. É uma resposta induzida pela situação de infidelidade e desamparo, enquanto a graça é uma resposta amorosa quando não se merece amor. O que nos é elucidado é que quem não é misericordioso é ignorante a respeito do seu próprio estado, por achar que não precisa de misericórdia. Na verdade, não recebe porque não dá, mas sim
porque acha que não precisa. O povo de Deus deve ter plena consciência de sua miséria espiritual a ponto de entender os 70 vezes 7 ensinados por Jesus. Os puros de coração, pureza de coração é pré-requisito indispensável para a comunhão com Deus. Deus é bom para com os de coração limpo. Limpo, do grego bar, significa sincero. Não podemos confundir pureza de coração com observância de regras. É mais do que isso, veja, está ligado à nossa essência. Os pacificadores, filhos de Deus, as bênçãos são para os pacificadores. Isso vai além de ser pacífico ou ansiar as pazes. É para os que estabelecem a paz. Os filhos de Deus têm caráter, por isso têm ações concretas e estabelecidas à luz do que se espera deles. Eles refletem o caráter de Deus. Os perseguidos devido à justiça não são aqueles que defendem alguma causa político-religiosa. Não. São os que sofrem perseguição devido à justiça, do termo de Kaiosune, ou seja, estado daquele que é o que se deve ser. São os cristãos que estão determinados a viver como Jesus vive. Essa bem-aventurança serve de teste para todas as outras, porque diante do mundo caído em que vivemos, todo ato de justiça transparente e genuína será odiado. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Mateus capítulo 5, verso 11 e 12. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa o insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Como já foi expresso por Lloyd Jones, há diversas maneiras de subdividir o Sermão da Montanha. Uma divisão possível é dividi-lo em aspecto geral e aspectos particulares. A porção geral do sermão ocupa o trecho de Mateus capítulo 5, do verso 3 até o verso 16. Nós estudamos uma parte nessa lição e vamos estudar uma outra parte na próxima lição. Vejam, ali encontram-se determinadas declarações gerais no que concerne ao crente. O restante do sermão ocupa-se com aspectos particulares da vida e da conduta do crente. Entretanto, por motivo de conveniência, poderíamos ainda subdividir um pouco mais esse sermão. Em Mateus capítulo 5, do verso 3 até o 10, temos a descrição do caráter do crente. Em outras palavras, as bem-aventuranças, as quais são mais ou menos uma descrição do caráter geral dos crentes. Em seguida, os versículos 11 e 12 mostram-nos o caráter do crente, segundo é comprovado pela reação do mundo diante dele, conforme o texto que nós acabamos de ler. No entanto, jamais deveríamos esquecer que quando Jesus aqui impetra uma bênção sobre os mansos, ele o faz na qualidade de aquele que em si mesmo foi o mais manso de todos os homens. Assim também, quando se promete misericórdia aos misericordiosos, quem faz a promessa é aquele que é supremamente, veja, misericordioso. Quando os puros de coração recebem a certeza de que verão a Deus, aquele que comunicou essa certeza é também o mesmo que era apto para perguntar: quem de vocês ou quem de vós me convence do pecado? E quando os pacificadores são honrados como o título filhos de Deus, é o supremo pacificador.
quem lhes confere esse título. As qualidades que o Senhor requer dos outros, ele mesmo possui em grau infinito. Esta é uma das razões porque o seu ensino era e é tão dinâmico. Isso é válido também para o cristianismo. Um cristianismo destituído das qualidades que nos são apresentadas nessas bem-aventuranças é carente de vitalidade. Por outro lado, um cristianismo que entesoura e exibe estas graças em tudo o que é e faz é um canal de bênção para a humanidade. Por fim, qualquer pessoa que se diga filho de Deus, ou que diz conhecê-lo, ou pertencer ao seu reino, ou ser membro de seu corpo, a igreja, deve demonstrar essas qualidades em algum grau. Consequentemente, todos aqueles em que seja notória a ausência destas qualidades é mentiroso e não conhece a verdade. Muitas destas qualidades já haviam sido consideradas como benditas pelo salmista. Mas quando foram combinadas por Jesus, formando uma espécie de mosaico do caráter cristão, ele realizou um benefício ímpar. Desta forma, os cristãos devem levar a sério as lições ensinadas no Sermão da Montanha, a fim de que, na força do Senhor e por meio de sua graça, possa começar a obedecê-las, movido por gratidão. Por isso, amados, reconhecer a necessidade e a viabilidade de um novo nascimento é crucial. Essa compreensão impede que interpretemos o Sermão do Monte com otimismo ingênuo ou desespero total, como enfatizado por John Stott. O Senhor Jesus proferiu o sermão tanto para seus discípulos quanto para aqueles que aspiravam a se tornar discípulos. Portanto, o elevado padrão que ele estabeleceu é pertinente para ambos os grupos. Estamos diante de uma fonte inesgotável de riqueza, expressa em palavras simples e ideias profundas. Diante disso, que todos vivamos para a sua glória. Eu finalizo perguntando, como discípulo de Cristo, quais são as qualidades espirituais que você precisa trabalhar em sua vida? Em quem ou onde você estriba as escolhas que faz? Percebe que Deus as aprova? O padrão de Deus estabelecido por Jesus é para os filhos de Deus, para os que pertencem ao reino de Deus. Ao olhar para a sua vida, você consegue ver claramente a manifestação destes padrões? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. E aí você baixa para o seu tablet, celular ou computador e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 2 e o tema foi o caráter do cristão. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam, que frequentam o canal, mas não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure perto da sua casa uma igreja que tenha compromisso com a palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Agora, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal.
É fácil, é rápido. Basta clicar apenas aqui embaixo. E aí, dá um gostei, faça um comentário sobre esta lição, deixe a sua opinião e nos ajude na divulgação. Porque toda vez que você assim o faz, o YouTube entende, ele compreende que esse assunto é relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber as futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais, pois o meu acesso é limitado, mas você pode nos ajudar na divulgação do nosso material. E você também pode ouvir esta lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro, nos vemos em breve, fique na paz. Deus te abençoe.